Que legal. Eu vi a Elmi comentando aqui que já usou os serviços, então você é cliente da Carla também, Sou né? cliente da Carla. Eu estava com um processo aqui para o Paraná mesmo, e a gente precisava muito rápido. Tem o Sedex 10, né? Tinha o Sedex 10 na época que a gente poderia utilizar, mas contando com a garantia e o prazo, os serviços da Carla chegariam antes, e chegou antes, Que e o cliente legal. ficou satisfeito. Então aproveita e já fala qual é o seu processo aí, fala sobre o que você está encaminhando, que a Carla está te ajudando, fala do seu trabalho. Então, primeiramente, obrigada, né, por estar aqui, pelo convite de poder falar um pouquinho do nosso trabalho. Eu empreendo, né, já há quase 10 anos nessa área, mas sou formada, então prestei muitos serviços dentro de empresas, CLT, sempre nessa área internacional. Hoje nós temos uma empresa que é uma distribuidora, onde a gente também, como a Carla colocou, somos bem nichados. Nós importamos e revendemos peças de reposição de moldes das máquinas. Então tem a máquina, ela tem um departamento que é o molde, e a gente vende as peças desse molde que desgastam com o passar dos anos. Então é um segmento bem nichado, apesar dele ser gigante, porque é o setor da indústria de plásticos no Brasil. Toda injetora de plástico, toda indústria que tem injetora, ela tem um molde, e o molde precisa dessas peças para o sistema funcionar, e nós fornecemos essas peças para as indústrias. Mas é um comércio, né? É um comércio de distribuição, mas o que eu gostaria de aproveitar esse momento mesmo é para comentar o tema que a gente trouxe aqui, que é o desafio da mulher perante os negócios internacionais. Então, todo mundo sabe, a mulher entrou aí nos negócios, né, no trabalho em si, já bem depois dos homens. Empreendedoras também agora, né? Agora não, há poucos anos que vem aflorando e legalizando muitas coisas, e a mulher sendo respeitada. Mas a mulher ainda, ela sente insegura, até para abrir uma empresa, para fazer negócios. Imagina ir pro internacional, né? Porque antes o Brasil abriu os negócios internacionais não há muito tempo, assim como a China, vários países eram muito fechados, eram acordos entre embaixadas, era sempre um executivo muito bem selecionado, escolhido para fazer as negociações internacionais entre os países. E foi se abrindo, né? Então, a partir de 1990, o Brasil abriu bastante, principalmente com a China, mas sempre teve os altos executivos. Então, negociar internacionalmente sempre foi visto como uma ação muito executiva, de alguém com muita qualificação. E nas empresas, sempre os homens estavam liderando, e ainda lideram, mas hoje tem, graças a Deus, muitas mulheres. Mas ainda assim, então a mulher, ela está avançando ali para ela ir para o comando, na liderança, abrindo empresas, mas o negócio internacional ela ainda não tem muitas experiências. Porém, grandes empresas têm hoje à frente muitas mulheres negociando para as empresas internacionalmente. Então, a empreendedora em si, ela ainda está com esse, né, devagar, mas dentro das empresas mesmo que negociam, a mulher está liderando muito. Porque é uma função, uma atividade que requer muito cuidado, muito estudo. A mulher precisa se dedicar, porque você negociar com outro país, você tem que conhecer da lei alfandegária aqui e lá. Mas você vê preconceito? Ainda tem, não vou dizer... Ou só o desafio é porque não tem comparação, porque ainda está desbravando o mercado? Ainda existe o preconceito. Claro que em todas as áreas tem, né? Claro. Não vamos aqui ser ingênuos. Todas as áreas, tanto de negócios como da vida em si, os preconceitos existem. Mas não chega a atrapalhar, né? Hoje ele está assim, como é que eu vou te falar? Principalmente negociar com a Ásia, né? A China, os países um pouquinho menos nos centros que não são tão movimentados ainda tem. Você chega com uma mulher para negociar, ainda fica assim, uma situação delicada, mas está bem melhor, né? Então assim, ninguém vai hoje chegar assim, então que eu falo, qual é o desafio? Ninguém vai chegar e vai desrespeitar em público. Entendi. Mas é velado. É velado, mas é muito mais suscetível um homem chegar em certas regiões e conseguir fazer um negócio mais rápido do que uma mulher. Mas isso não significa que ela não vai conseguir. Entendi. Porque a mulher, ela tem
ela tem o estudo, ela tem que essa atividade, como eu estava falando, ela necessita que a mulher seja paciente, que ela tenha o cuidado, e nós mulheres, né? Elmi, para nos falar aí, você falou dos desafios, né? O que você diria para quem eventualmente pensa em entrar nessa sua mesma área? E também eu queria que você, aproveitando e emendando, por que você entrou nessa área? Então, vou começar pela última pergunta. Eu estava na 4ª série e quando eu estudei sobre a ONU. Então, aquilo me deixou muito maravilhada, né? Saber que tinha uma organização que fazia negócios com os países e que fazia esse controle, também tem a ação social. E daí eu cheguei em casa e falei para minha mãe, mãe, você tem 7 filhas, nós somos em 7 filhas. 6 são professoras, casadas, tal, mas eu vou ser negócios internacionais. Eu vou viajar pelo mundo. A minha mãe, né, na sua humildade, deu risada e ficou. Então, eu sempre trouxe esse de conhecer, Tava ali no coração buscar, já. estava no coração. E para quem né, planeja hoje entrar, então, assim, o que eu oriento, né, com essa, que eu posso ajudar, minha pouca experiência, mas a pessoa, a mulher em si, ela tem que acreditar nela, né? Ela tem que se programar e se planejar. Porque para você fazer negócios internacionais, hoje ainda é mais fácil, mas ainda assim necessita de você se deslocar do seu país. Então, você tem que saber que se você tem filhos pequenos, a dificuldade é maior. Se você tem um relacionamento de casamento ali mais delicado, também vai atrapalhar se você não souber planejar. Então, tem que ter uma preparação, sem contar com a língua, né? Para você ir para fora, hoje você tem várias formas de tradução, mas para você negociar, é muito importante você dominar da língua, principalmente do inglês. Hoje, qualquer país que vai tem inglês e você consegue. Então, a língua. E também no comércio exterior, se você quer ter sucesso mesmo, você tem que ir um pouquinho mais além. Você tem que, além de estudar as legislações dos países, os acordos, você tem que cuidar da cultura. Você não pode chegar num país e às vezes lá o número 9 não é bem visto. E você vai com uma camiseta com o número 9. Verdade, né? Bem importante. Então, estudo. É possível? É possível. É concorrência grande? Mas tem muitas realizações. Hoje, né, adquirindo essa marca que a gente adquiriu, toda adquiriu em 2022, é uma marca de peças renomadas da Europa, que tem uma carteira grande no Brasil de clientes que só compram essas peças da Europa. Mas a gente está entrando, está com o desafio temos sim a linha premium, mas também temos a linha econômica, temos a de entrada, para que eu consiga atender todas as classes sociais e eu consigo fazer a missão que a pastoral me ensinou e que eu sempre trouxe, que é servir. Então, hoje a nossa empresa ela está sempre se preparando para servir o pequeno, o médio e o grande, todo mundo na mesma linha, com o mesmo respeito. E a mulher, nos negócios internacionais, ela tem essa possibilidade de ela desenvolver as linhas que ela quiser. Ela pode ter qualidade, ela pode ter funcionalidade e dessa forma ela pode ser sim mais agressiva e mais competente e concorrente nesse mercado brasileiro que é bem agressivo. Com certeza. Você diria que tem alguma característica específica que a pessoa não pode deixar de ter para trabalhar nisso? Você trouxe aqui alguns critérios, né? Tipo, tem que ter a língua, saber da cultura, e são super relevantes. Mas característica pessoal mesmo? Eu acho que não, ela tem que querer, né? Porque é desafiador, né? Ela tem que ter muita acreditar nela, porque assim, você não vai negociar com outro país todo dia ali na rua. Você não faz isso todo dia. Então é algo diferente. Mas a característica que eu acredito que é querer. Porque tem gente que não, eu quero abrir minha empresa, mas eu quero vender aqui no meu bairro, na minha cidade. Mas ela tem que ter essa ambição, ela tem que buscar isso. Não, eu quero conhecer outros países em negócios, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ir em rodadas de negócios, feiras em vários países e conhecer muitas pessoas e ter essas experiências. Mas é desafiador, ela tem que ter essa ambição, ela tem que querer. Tem que saber que está no pacotinho de Exatamente. Características ali, perfeito. Elmi, então, sua mensagem final, por gentileza.
Então, o que eu posso falar para as mulheres, né? A gente está aqui numa rodada de empreendedorismo feminino, mas também para os homens, para todo mundo, Eu para acho quem que quer, né? Hoje ir para o comércio exterior, basta querer e estudar. Estudar é uma necessidade e uma importância muito grande. Então, hoje você não precisa ser o melhor na língua, na legislação, porque tem muitas empresas que podem te ajudar. Tem tradutores, tem empresas que te levam, que vão junto nas feiras. Você tem que querer e você tem que ir atrás. E não esquecer, você não está sozinho. Você sempre tem uma força superior que, se você se conectar e se entregar, vai estar do seu lado e vai dar tudo certo. com certeza. A mão de Deus à frente, ao lado, Em acima, cima. né? Sempre.